Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 45. Mais uma vez, damos boas-vindas aos irmãos e amigos que estão nos assistindo pela internet, de outras cidades, de outros lugares. Aviso também que as mensagens pregadas aqui ficam disponíveis depois no site da igreja e nas redes sociais. E você pode acessá-las e compartilhar com amigos, para que a palavra de Deus chegue ao maior número possível de pessoas. Acharam Mateus? Muito bem. Eu sei que alguns estão usando a Bíblia Sagrada em papel, outros em celular. Então nós até vamos alterar aqui, no comecinho, quando você vê assim, desligue o seu celular. A partir do domingo que vem, não vai estar desligue, mas assim, converta o seu celular, para que você só faça bom uso dele na hora do culto, Quando ficar aqueles pipi chegando mensagens, eu falei, ele está meio endemoniado esse celular, que aí você desliga ele e só serve para ver a palavra de Deus, aí sim, Aí você pode usar os meios eletrônicos e tudo mais. Muito bem, vamos ler o contexto desse texto. Diz respeito ao maior evento da história, o Filho de Deus diante da cruz. Mateus vai registrar essas palavras de uma forma dramática, e é importante que você compreenda que esse texto ele tem um significado absolutamente amplo para a vida. O que está sendo dito aqui é o centro da Bíblia Sagrada, portanto o centro da história e o centro da nossa vida. Entender essas palavras como revelação de Deus é entender o propósito da vida. Então vamos ler juntos. Diz assim, palavra de Deus: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou, clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando o profeta Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se o profeta Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado, clamado novamente, pela segunda vez, em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Olha que palavra, Mateus se nega a dizer que Jesus morreu. Mateus diz, ele entregou o seu Espírito. O verso seguinte: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, e a terra, a natureza, a criação de Deus, tremeu, e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Que coisa impressionante! E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o oficial romano, o chefe de 100 homens, chamado centurião, e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente,
Este era o Filho de Deus. Vamos orar? Pai, mais uma vez e de novo, nos dá a bênção e a graça do Espírito Santo vir sobre a tua igreja. Revela-nos a tua vontade, Senhor. Ilumina esse texto que é vida. O que nós precisamos é que as escamas caiam dos nossos olhos, os nossos ouvidos sejam destapados para ouvir o teu Espírito nos falar. Fala e nos transforma, fala e nos cura, fala, Senhor, e nos coloca de pé de novo. Assim como o Senhor trouxe vida a muitos que estavam mortos, quando na cruz o Senhor entregou o seu Espírito, traz vida nessa noite, traz vida ao que está abatido, ao que está sem direção, traz vida ao que está sem forças de caminhar, traz vida ao que está sem alegria. Produz essa vida, ressuscita tudo que estiver morto nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Amém. Amém. Palavras de Mateus, o evangelista, um dos que registram os atos acontecidos há cerca de 2000 anos atrás. E mais precisamente, Mateus está registrando a história dos últimos dias, do Jesus histórico, de Jesus de Nazaré no nosso mundo. Mas até que chegue ao momento dessa história, eu queria fazer uma reflexão bíblica com vocês hoje, mas partindo de algumas dificuldades do nosso mundo atual. A irmã Cida orou com a gente hoje aqui, e orou com muita paixão a respeito de um tempo em que Deus prometeu colocar o nosso mundo em ordem, restaurar todas as coisas. E eu fico pensando, a menos que alguém esteja assim, muito fora de órbita espiritual, para não chegar à conclusão que o nosso mundo está fora do lugar. O nosso mundo está caótico. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Ontem eu via um programa de televisão em que 3 analistas discutiam o que pode acontecer nas próximas semanas e meses se o presidente ditador da Coreia do Norte insistir nas ameaças e lançar mísseis com ogivas nucleares numa ilha que, embora esteja no Pacífico, é território dos Estados Unidos. Portanto, será uma agressão aos Estados Unidos. E conforme a Constituição e as leis americanas, os Estados Unidos têm que responder a isso. E os especialistas diziam que um primeiro ataque, nos primeiros minutos, matariam 100 mil pessoas. E dentro de algumas horas, talvez um pouco mais de 24 horas, mais de 1 milhão de pessoas poderiam estar mortos. Nós estamos vivendo neste mundo em que pessoas que detêm poderes, e a tecnologia facilitam isso, ao apertar de um botão, pode absolutamente causar mais caos ainda na vinda do mundo atual. Ainda essa semana também, eu estava vendo algumas informações da África, e uma coisa que persiste na África: algumas crianças, quando tem alguma doença especificamente, e no continente africano a grande maioria tem pele negra, pele escura, e uma criança quando nasce com algumas marcas brancas, ou com vitiligo, ou qualquer outra coisa, ela é considerada uma criança bruxa. E os próprios pais abandonam essa criança. Abandonam quando não acorrentam.
dizendo que os problemas materiais das famílias, os problemas todos que uma família enfrenta, é por causa da criança bruxa. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E sabe o que é pior, meus amados? É que algumas igrejas ditas cristãs prometem ajudar e tirar a bruxaria dessas crianças, cobrando dos pais. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Ainda ontem eu ouvia na CBN uma entrevista de uma artista de 18 anos. Eu estou falando uma artista, mas ela não se considerava uma artista. E não é porque ela não fazia arte, é porque ela não reconhecia nenhuma sexualidade. Uma pessoa de 18 anos de idade, que tem milhões de views no YouTube, portanto influencia muitos jovens no nosso país, estava dizendo assim: eu não sou mulher, mas eu também não sou homem. E a jornalista perguntou para ela assim: mas do que você quer que chame você então? Eu não posso chamar de menina? Ela falou: não, porque eu não sou do sexo feminino. Então eu chamo de menino? Ele falou: não, porque eu também não sou do sexo masculino. E a jornalista perguntou assim: então você quer que eu chame como? Ela falou assim: eu não sei se é ela ou ele, até eu estou com dificuldade agora, mas a pessoa disse assim: me chame de menine. Pois é, eu também fiquei estupefato como você, mas eu estou falando do mundo que nós estamos vivendo. Porque até um tempo atrás, os ativistas da homossexualidade diziam assim: não, uma pessoa quando está vivendo a homossexualidade, ela já nasceu assim. O problema é que a ciência, recentemente, com uma série de testes, desmentiu isso. A biologia não tem isso na biologia. Uma pessoa ou nasce com uma combinação genética que é homem, ou nasce com uma combinação genética que é mulher. Há distúrbios hormonais, há pessoas que precisam de ajuda, tudo isso é realidade. Mas como a ciência negou, então um movimento ativista da homossexualidade agora abandonou essa ideia. Eles não dizem mais que uma pessoa nasce homossexual. Eles dizem assim: embora uma pessoa nasça com sexo masculino ou feminino, ela escolhe socialmente o que ela quer ser no decorrer da vida. E é por isso que nós estamos tendo nas escolas professores e professoras ensinando, quando não até incentivando, jovens com 12, 13, 14 anos a escolherem a sexualidade. A escolherem. Você quer ser o quê? Homem ou mulher? Você escolhe sexualmente e socialmente o que você quer ser. Nós estamos vivendo nesse mundo. Um mundo como a Cracolândia, que entra prefeito, sai prefeito, tem projeto, muda projeto, e aquela ferida aberta no centro de São Paulo. Um mundo como o Rio de Janeiro, nesse momento, que só nesse ano já morreram mais de 100 policiais. Essa é a conta dos policiais. Agora imagina as pessoas que morreram nas favelas do Rio de Janeiro e nem entram mais nas estatísticas. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Tem alguma coisa muito fora do prumo no nosso mundo. Tem alguma coisa muito errada com o nosso mundo. E é diante disso que a palavra de Deus, ela tem muito a nos dizer, muito a nos orientar. E hoje também, eu fiquei pensando logo de manhã, e normalmente eu vou preparando a mensagem durante a semana, mas eu fiquei pensando hoje é dia dos pais. Há muitas pessoas com o coração meio doloridos a respeito disso. Hoje também é o dia da ceia do Senhor. Qual o significado da ceia do Senhor e da paternidade no mundo que a gente vive?
no mundo cada vez em que há mais pessoas juntas num lugar, ao mesmo tempo que as pessoas estão mais solitárias, mais clamando por ajuda, mais desesperada nas redes sociais. Às vezes eu, como pastor, gente, que lido com gente desde os meus 15 anos, é ler uma frase numa rede social e eu vejo o desespero por trás daquilo. O desespero. É quase que uma palavra assim: me notem, me percebam. Eu estou falando até uma frase mais, assim, mais severa para que vocês me percebam. É o nosso mundo, é o mundo dos likes, mas de nenhum abraço. É o mundo dos views, mas de nenhum relacionamento. Esse mundo que a gente está vivendo, como é que a gente vive num mundo assim? Nós começamos a ver que esses problemas do ser humano estão muito anterior às redes sociais. A Bíblia vai contar a história de algumas paternidades. A primeira delas, do primeiro ser humano, Adão. Quem é Adão? Adão é o primeiro homem que é pai. Então, se você que é pai tem dificuldade em lidar com seus filhos, imagina o primeiro pai. Tenta imaginar como Adão lidava com Abel. Aí depois Caim. E um pai que nunca tinha sido pai, obviamente, começa a lidar com dois filhos que são dois mundos separados. O Abel parece que tinha assim uma pessoa mais dos afetos. Ele lidava com os animais. Ele provavelmente era mais sensível. Mas e o Caim? O Caim era um agricultor, era uma pessoa dos campos, da roça, da produção de alimentos. E eu fico imaginando a dificuldade do Adão. Ele não tinha conselheiro, ele não tinha casados para sempre naquela época, não é? Não tinha, você já pensou que ele não tinha nem sogro para perguntar? Não tinha sogra também não. Alguns iam dar glória a Deus aqui, mas ficaram com vergonha. E isso também não é uma coisa legal, mas ele não tinha. Ele tinha que lidar com isso. E daqui a pouco ele percebe que vai crescendo as hostilidades entre o um e o outro. E essa hostilidade cresce tanto que daqui a pouco ele vê dois mundos dentro de casa. Até que um dia um chama o outro: vamos para o campo. E Abel vai. E Abel é covardemente morto por Caim. E quando Adão fala assim: cadê o teu irmão? E Caim vai dizer assim: ué, por acaso agora eu sou o guarda-vidas do meu irmão? E a gente tem um primeiro pai vivendo a feiura do mundo caído. A morte, o sofrimento, a separação. Eu queria que você perceba isso. É um pai que não perde um filho na morte de Abel. Ele perde os dois filhos. Porque se Abel é morto e não está mais perto dele, o Caim também vai embora. Então um pai que pela primeira vez percebe que a sua família foi fracionada, fraturada. Ele não tem mais a experiência de pai e filhos. É a primeira visão feia de um mundo caído. Mas a história segue, a gente vai vendo outros pais e a gente chega em Abraão. Um pai de filhos em conflitos também. Abraão e Sara, principalmente Sara, quer muito ser mãe, numa sociedade que ser mãe era tudo. Há 3.500, 4.000 anos atrás. E Deus promete que ia dar um filho a eles. E depois de 25 anos, eles têm um filho legítimo, biológico. Mas antes disso, Sara quer ajudar Deus. E toda vez que a gente quer ajudar Deus, a tendência é a gente tomar decisões que vão custar para a gente depois. Então Sara oferece ao seu esposo Abraão a sua escrava. Sara está tentando fazer na sua família um outro projeto que não era o projeto inicial de Deus. Mas Deus tem misericórdia e nasce uma criança, Ismael.
E depois de 25 anos da promessa de Deus a Abraão, nasce Isaac. Mas eles nascem em conflito. Eles nascem disputando o amor do pai, a primazia do pai. Essas duas crianças vão dar origens aos árabes e aos judeus que estão em conflito até hoje, Ismael e Isaac. E aí nós temos mais uma vez um pai, Abraão, diante de dois filhos que ele amam, mas eles não se amam. Ou seja, tem um trevo no coração desse pai de novo. O que eu faço diante de uma situação dessa? A história anda e nós chegamos a um outro pai famoso na Bíblia, Davi. Quem é Davi? Davi é um homem que a gente se apaixona pela vida dele rápido, não é verdade? A gente costuma até cantar assim: olha, eu quero ser como Davi, Senhor. Eu quero cantar como Davi. Eu quero falar salmos como Davi. Eu quero ser segundo o coração de Deus. Mas quando a gente olha para a paternidade de Davi, há muitas dificuldades. Davi tem um número de filhos maior do que esses outros pais que eu disse. Mas dois filhos de Davi chamam a atenção. Um primeiro deles é Salomão. Quem é Salomão? Salomão é um filho que nasce sobre o carinho mais próximo de Davi e Batseba. Vocês sabem que o primeiro filho que Davi teve com Batseba morreu. E morreu porque Deus não ouviu o pedido de Davi, porque foi fruto de um adultério. Mas vem o segundo filho é Salomão. E Salomão é criado mais próximo. E Davi, como tinha mais de uma mulher, e é uma discussão difícil na Bíblia essa, no Antigo Testamento, mas Batseba, que era mais perto desse, falou: Davi, eu acho que a pessoa para substituir você é o Salomão. Mas só que o Absalão, que é o outro filho, não concorda. E fala: sou eu que tenho que levar o nome do meu pai adiante. E de novo nós vemos um pai diante de dois filhos em guerra, querendo o amor, querendo a primazia, querendo o prestígio e até mesmo o reino. Uma história tão difícil em Davi, tão difícil, que esse homem, segundo o coração de Deus, que a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, tem uma história que no final da vida de Davi, há assassinatos na família, há estupros na família, há uma guerra pelo reino no meio da família. E quando a gente vai olhar, a gente fala assim: como é que foi essa paternidade de Davi que chegou nessa situação toda? E a gente vai ver esse paradoxo do que é ser pai na Bíblia. De um lado uma coisa bela, linda, maravilhosa. Do outro lado, quase sempre um coração caído, gerando problemas, gerando intrigas, fazendo escolhas equivocadas. A história continua e a gente chega no Novo Testamento. E no Novo Testamento tem a história de um pai que a gente não sabe o nome, mas é o pai do filho pródigo. Mas não é só o pai do filho pródigo, porque tem um outro filho que a gente também não sabe o nome, e que não é chamado de pródigo. E a gente vai perceber que, na verdade, a Bíblia está contando uma história, um pai de dois filhos. E é uma história que nós, como famílias, devíamos olhar mais para essa história. Porque a gente não sabe muito bem como é a criação desse pai. Mas o que nós sabemos é que os filhos, se eles são amados pelo pai como são, eles não percebem esse amor do pai. Porque tem um filho mais novo. E o filho mais novo, ele não quer apenas o amor do pai. Ele quer desfrutar do que o pai tem. E há 2.500, 3.000 anos atrás, nessa história, você pedir a herança do pai em vida era desejar que ele morresse. O que esse filho está dizendo para o pai é: pai, era melhor que o senhor morresse, eu já assumisse a minha herança e eu vou viver do modo que eu quero.
Como você acha que um pai recebeu essa notícia ou essa declaração do filho? Mas talvez a gente ache que o filho que ficou em casa era melhor, mas parece que não era não. Porque a gente vai ver que depois do perdão do pai do filho mais novo, que ele acolhe de volta esse filho mais novo, que dá de novo o anel, coloca os calçados, a capa, ou seja, restitui os direitos de filho a esse filho mais novo, chega o filho mais velho. E o que faz o filho mais velho? Faz confusão. E diz assim: pai, eu estava aqui o tempo todo, eu construí a fazenda junto com o senhor não me valoriza. E veja, gente, que aqui há dois tipos de experiência humana. Há um filho mais novo que reclama porque não tem algumas coisas e quer antecipar as coisas na vida. Não é muito difícil a gente perceber isso no nosso dia. Não é assim que a gente se comporta como filhos? Deus, me dá logo isso, me dá logo essa carreira profissional, me dá logo esse casamento, me dá logo essa influência. A gente sempre está querendo antecipar as coisas. É exatamente o que esse filho pródigo está fazendo. Mas tem aquele outro filho que sempre está fazendo o que o pai pede, mas não é por amor. É um objetivo de, em algum momento, falar: está vendo o que eu estava fazendo coisas boas e você não me percebeu? Está vendo como você não me notou? E eu tenho a impressão que às vezes eu e você, como filhos de Deus, até nas nossas orações isso aparece. É verdade ou não é, gente? Deus, o senhor não está me notando, não? Como é que aquela pessoa acabou de vir para o senhor, já está sendo abençoada, e eu estou com 35 anos de fundo de garantia gospel, e o senhor não me viu? Como o senhor não me abençoou? Como a bênção passou na frente para aquela pessoa? O senhor não está me enxergando, não? Como o senhor está dando a festa para esse que acabou de chegar, e eu que estou aqui na igreja, no ensaio, no ministério, eu que estou orando, o senhor não me enxerga, não? Olha a relação complicada de pai e filho. Olha que relação complexa. Um pai que ama os dois filhos, mas não tem o amor dos seus dois filhos. Mas veja, diante desse quadro todo, nós chegamos ao texto que nós lemos aqui agora. E aqui nós temos a história do Deus Pai e o Deus Filho. E o curioso é que quando a gente começa a ler esse texto, nós vamos perceber que se a paternidade na Bíblia sempre foi um paradoxo, sempre foi uma coisa ambígua, sempre os filhos não estavam bem entendendo o pai, ou até o pai não entendendo bem os filhos, aqui nós temos uma relação perfeita. Paternidade e filiação se unem, mas se unem num momento absolutamente trágico, na morte do Filho de Deus. E eu queria que vocês olhem para esse símbolo aqui comigo, olha. Você está enxergando uma cruz maior e uma cruz menor. Por que é que a cruz é o símbolo do Evangelho? Por que é que nós cristãos não temos a manjedoura de Jesus como símbolo? Por que é que nós cristãos não temos o peixe que foi durante um pequeno tempo o símbolo do cristianismo? Por que que a gente não pegou a arca da aliança? Embora algumas de nossas igrejas insistam nisso, né? Por que é que a gente não faz isso? Porque esse símbolo está falando dessa angústia humana de limitação, ao mesmo tempo de um pai amoroso, transcendente, que é capaz de fazer coisas extraordinárias pelos seus filhos. Os textos que nós lemos dizem assim: e Jesus, estando na cruz, ele faz 2 clamores, ele dá 2 brados,
E você sabe que hoje pela manhã, eu acordei para fechar essa mensagem, e era bem cedo, a Giza ainda estava dormindo, e eu estudando esse texto, e quando eu vi esses dois clamores de Jesus, me veio um temor no coração, me veio um desespero da minha situação pecaminosa diante de Deus, me veio um senso de um Deus tão santo, e eu tão limitado, e eu fiquei percebendo que a minha salvação dependeu do silêncio de Deus em relação ao seu Filho Jesus. Quando eu comecei a ler esse texto, e Jesus na agonia da cruz, o peso dos pecados do mundo sobre ele, os seus amigos e discípulos o abandonaram, os soldados romanos zombando dele, alguns dizendo, deixa ver se o Elias, o profeta, vai vir salvá-lo. Todos os pecados, as depressões do mundo estavam sobre ele. Os autores bíblicos dizem que da sua carne saía sangue e água. É um estado último do ser humano que está diante do desespero. E ele olha para o Pai e diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani. O que estava dizendo Jesus? Jesus estava olhando para o Pai, que o amou o tempo todo e dizendo assim, o Senhor não vai olhar para mim agora? O Senhor vai me desamparar agora? E do outro lado, a gente consegue fazer uma imagem de Deus Pai, amando o Filho, sabendo que Ele era justo, sabendo que Ele estava morrendo por pecadores, mas Ele tinha outros filhos para salvar, Ele tinha outros filhos pródigos, Ele tinha a mim, Ele tinha você para salvar, e a minha e a sua salvação tinha que ser através de uma negativa de Deus para o seu Filho Jesus. Quando eu li esse texto pela manhã e me veio a consciência de que se Deus ouvisse Jesus, eu estava perdido, me veio um senso de que o quão belo é a cruz de Cristo. Olha para essa cruz aqui. Essa cruz, ela mostra um paradoxo da vida, gente. Nessa cruz aqui, não é por acaso que tem uma barra vertical e uma horizontal. Porque a cruz é sinal de amor e é sinal de abandono ao mesmo tempo. O Deus que abandona Jesus por causa do amor pelos outros filhos, tem que fechar os olhos para o desespero da cruz. Então quando eu olho para a cruz, eu vejo amor e vejo desespero ao mesmo tempo. Quando eu olho para a cruz, eu vejo um Deus absolutamente santo e inalcançável. Mas a cruz tem um lugar que o vertical e o horizontal se juntam. O inalcançável é alcançado pelo finito. E é precisamente nesse lugar que está Jesus de Nazaré. A santidade de Deus que eu não tenho acesso, Ele se coloca no meu lugar. A justiça e a ira santa de Deus, que era contra mim, é despejada em Jesus. E o amor e a bondade e a misericórdia que era de Jesus, é transferida para mim que sou filho pródigo. Você está entendendo o que é a cruz? É por isso que uma mensagem bíblica não pode ser uma mensagem sem cruz. É por isso que é na cruz que nós nos reconciliamos. É por isso que na cruz o desesperado pode ter de novo a confiança que tem um Deus que ama ele. Porque um dia Jesus Cristo não foi ouvido por Deus, porque Deus estava salvando os outros filhos pródigos. Quando eu li isso e o meu coração ficou pesaroso, eu falei assim, por 2 vezes Jesus clama ao Pai.
E se uma daquelas vezes Deus respondesse: meu filho, eu vou tirar você da cruz, eu vou mostrar para o Império Romano quem é o Rei dos Reis, eu vou livrar você, eu vou dar todo o meu poder para você, com um sopro da boca, como diz o Apocalipse, você destruir todas as suas oposições. Se Deus tivesse feito isso, eu não tinha salvação como filho pródigo. E é por isso que o texto de Isaías é assim: e Deus resolveu moê-lo por causa do pecado dos homens injustos. Pelas suas pisaduras, os seus ferimentos, eu fui sarado. Quando você entende a cruz, nada mais tem valor maior do que ela. Quando você entende a cruz, você coloca o casamento ali nela. Você percebe que são dois seres humanos com limitações, mas a graça de Deus em Jesus une um homem e uma mulher para serem uma só carne, e tornar esse mistério que é o casamento, a união de dois seres humanos, fazendo uma só carne, uma só unidade. A cruz que faz isso. Quando você começa a se desesperar pelo seu futuro, seus projetos pessoais, enquanto você não olha para a cruz, você não entende. Como a gente pode andar na lateral, como a gente pode fazer projetos pessoais, como a gente pode se enganar com as coisas dessa vida, como a gente pode se iludir achando que a segurança está numa posição de alguma coisa. A cruz vai lembrar quem nós somos. Mas graças a Deus, a cruz vai lembrar quem Deus é. E quem Deus é? Deus é aquele que, quando para o homem as coisas são impossíveis, para Deus tudo é possível. Eu quero terminar essa mensagem encorajando você a ir para a cruz hoje. Colocar diante da cruz a pessoa que você não consegue perdoar. Porque você também não era perdoável. E Deus fez aquilo que era impensável. Disse não para o seu filho justo Jesus, para que os outros filhos injustos fossem alcançados por amor. Então, quando você tiver dificuldade de perdoar alguém, você vai se lembrar que você não merecia ser perdoado também, mas Deus amou você de tal maneira que deu Jesus Cristo no seu lugar. Na cruz a gente perdoa. Quando você estiver olhando para momentos que você ora e parece que você está invisível para Deus, e você olha para a cruz, você vai ver que um dia Jesus também estava assim. Parece que Deus não estava vendo. Mas é curioso que quando nós olhamos para a história do nosso Redentor, nós vamos ver em algumas situações Deus se manifestando a respeito do seu Filho. A primeira delas é quando Jesus nasce. Quando Jesus nasce, Deus dá uma festa. É muito bonito isso ler nos evangelhos. Deus manda uma legião de anjos. E uma legião de anjos começa a cantar e dizer: glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos os homens de boa vontade. Deus dá uma festa. Mas não é só aí. Porque quando Jesus é batizado, quando ele está saindo do Rio Jordão, batizado por João Batista, Deus dá um testemunho do seu filho e diz assim: aí está o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Ele me faz feliz. O jeito que ele vive me faz feliz. Eu tenho orgulho dele. Há um momento que Jesus está num monte, e os discípulos mais chegados de Jesus, Pedro, Tiago e João, estão junto com eles, e eles começam a ver Jesus ser glorificado. O quadro dos evangelistas é: o seu rosto se tornou tão brilhoso que eles não conseguiam olhar, as suas vestes ficaram resplandecentes, e quando eles falam assim: nós estamos diante de algo extraordinário, sobrenatural, o Pai aparece com a voz entre as nuvens e diz assim: este é o meu filho amado,
sigam Ele. O curioso é que toda vez que Deus se manifestou em relação a Jesus, quando Ele não estava na cruz, Deus disse: aí está o meu filho amado, a quem eu tenho grande alegria. Mas sabe qual é a boa notícia de hoje para mim e para você? Que na única vez que Deus não ouviu Jesus, na única vez que Deus não deu testemunho sobre o seu Filho amado, foi porque Ele amou você tão profundamente, que Ele resolveu não dizer nada a Jesus, para dizer tudo a você. Ele resolveu dizer não a Jesus no silêncio, para dizer sim a você. Eu amo você, eu resgato você. É verdade, você andou longe de mim, mas eu estou trazendo você para perto de novo. É verdade, você nem sempre entende o meu plano, mas eu estou trazendo misericórdia para você de novo. É verdade, você tem dificuldade de compreender algumas coisas, mas a cruz vai levar você de novo a entender que as suas limitações vão ser colocadas diante de um Deus que é absolutamente infinito em poder, em força e sobretudo, um Deus infinitamente amoroso que resgatou a mim e a você. Amém, gente? Você está entendendo a beleza dessa história? Então agora é a hora de eu e você colocar aquilo que nós não estamos conseguindo resolver diante da cruz. O que é que na sua vida ainda está tendo o silêncio de Deus? Está sendo difícil ser solidário quando o correto no ponto de vista humano era ser egoísta? Não, pastor, tudo que eu tinha que fazer agora é matar na unha, porque eu tenho direito a isso. Não joga isso na cruz. Porque na cruz você vai enxergar que você também era egoísta. E Deus amou você a ponto de dar o seu Filho Jesus por você. Pastor, é que o senhor não convive na minha casa, o senhor não sabe a dificuldade com o meu marido, com a minha esposa. O senhor não sabe o que ele já fez por mim. Ele não merece ser amado, eu sei disso. Mas olhe para a cruz. Você também não merecia. Você também não tinha direitos, você também foi o responsável por levar o Filho de Deus para lá. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja ressuscitado de novo, onde está morto em qualquer área da sua vida. Eu termino essa mensagem dizendo a você que na morte de Jesus, muita gente veio à vida. É muito bonita essa passagem de Mateus. Quando Jesus entrega o seu Espírito, a criação reclama do sofrimento de um justo. Há terremotos. Os túmulos começam a entregar os santos que são ressuscitados. Eu fico imaginando a igreja de Jerusalém, que começa a ver pessoas que haviam morrido entrando no culto de domingo. Imagina algumas pessoas que já partiram entrassem num culto. E por quê? Porque Jesus, o poder dele, quando ele entregou o seu Espírito, trouxe a vida a essas pessoas. Eu quero que você compreenda, para mais de uma cena incrível, compreenda que a morte de Jesus, ela é para ressuscitar em você aquilo que está morto. Deus pode renovar sua família de novo, a sua vida espiritual de novo. Deus pode trazer você à santidade de novo. Deus pode projetar um futuro de novo para você. Deus pode curar você da sua depressão. Deus pode curar você do medo de enfrentar desafios. Por quê? Porque Ele morreu para que você tivesse vida. Isso é evangelho de Jesus. Isso é cruz. E é por isso que a gente cantou hoje aqui. Essa cruz que nos atrai, esse sacrifício que nos atrai, esse exemplo de vida que nos constrange. E
quem está em Cristo e se tornou uma nova criatura, fica constrangido com o amor de Deus. Quando você tem que amar pessoas não amáveis, você se constrange, porque você olha para a cruz, e na cruz vê que você também não era amável. E mesmo assim, Deus amou você. Quando você lida com pessoas que não é fácil, e você quer desistir, você olha para a cruz e vê que você também não era fácil. Mas Deus amou você. Isso é a história bela da cruz de Cristo. É o lugar onde tem amor e tem sofrimento. É o lugar onde tem reconciliação e lugar onde tem separação. É o lugar onde tem desgraça humana, mas tem a graça de Deus. É o lugar onde tem glória, tem beleza, porque um justo foi morto para que os outros filhos pródigos pudessem ter vida e vida abundante. Amém, gente? Estamos dispostos a ir para a cruz? Pastor, estou com dificuldade com os meus filhos, o que eu faço? Vai para a cruz. Estou com dificuldade na minha vida profissional, o que eu faço? Vai para a cruz. Estou com dificuldade com o meu novo relacionamento amoroso, o que eu faço? Vai para a cruz. Porque é lá na cruz onde você vai enxergar um Deus olhando para você e fala assim: olha, o meu filho morreu para que você tivesse vida. Agora olha para ele, ele é o modelo de vida. Veja como ele viveu e passa a viver essa novidade de vida. E a Bíblia diz: se vocês ouvirem as minhas palavras e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo e vos será feito. Pastor, é tudo mesmo? É. Se você olhar para a cruz, é tudo mesmo. Porque olhando para a cruz, você vai pensar como Deus pensa. Você vai sentir como Deus pensa. E você vai agir como Deus age. E é por isso que tudo que você pedir será feito. Porque tudo será feito de acordo com a vontade de Deus. Amém, gente? Eu queria orar com você nesse momento. E queria que você colocasse diante do Senhor os desafios da sua vida. Queria que você tivesse a percepção que foi na cruz que a sua vida ganhou esperança. Que foi do não de Deus, o silêncio de Deus, ao seu Filho amado Jesus Cristo, que possibilitou o sim para você. Lembra que você estava longe de Deus. Lembra que você estava absolutamente separado de Deus. Mas quando você veio para Jesus Cristo, você encontrou o sim de Deus nele, Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus, o perfeito ser humano. Que tal você, a partir de hoje, posicionar todas as suas angústias, todas as suas demandas, não mais na sua capacidade, não mais num pensamento de um filósofo, não mais numa ideia secular, mas na cruz de Cristo. Porque é lá que vai nascer um novo homem, uma nova mulher, para a glória de Deus. Vamos orar a respeito disso? Feche os teus olhos. Pai, nós celebramos esse belo dia, em que nós somos colocados diante da beleza da paternidade. E como na história o Senhor foi revelando como o ser humano caído é incapaz de viver o teu projeto de vida. Na vida de Adão nós enxergamos isso. Um processo entre pais e filhos que não chega a bom termo. Em Abraão também nós enxergamos isso. Em Davi nós enxergamos isso. Na parábola do filho pródigo nós vemos um pai que ama, mas filhos que não conseguem entender esse amor. Mas Pai, é nas páginas do Evangelho que nós vemos uma relação perfeita de um pai que ama e de um filho que sabe que é amado. E porque sabe que é amado, também ama os seus outros irmãos perdidos,
os filhos pródigos que viriam na história, que estavam separados de Deus. E foi Ele que foi à cruz, para que a tua ira santa fosse despejada sobre Ele, e o teu amor incondicional chegasse a cada um de nós aqui nessa noite. Nós somos tão gratos por tão maravilhosa graça, que nós queremos mais uma vez celebrar esse amor, essa cruz, que de um lado é morte para um justo, mas para o outro lado é vida para os filhos arrependidos. De um lado ela é horror diante do mundo caído, mas do outro lado ela é vida abundante para os que nasceram da água e do Espírito. Pai, que as nossas famílias, as nossas carreiras profissionais, os nossos relacionamentos afetivos sejam colocados na cruz de Cristo. É lá que nós vamos ter confiança, é lá que nós receberemos poder para mudar. E assim como na sua morte, muitas pessoas vieram à vida ressuscitadas, ressuscita vidas aqui nessa noite. Ressuscita a saúde de pessoas aqui nessa noite. Ressuscita a esperança de pessoas aqui nessa noite. Ressuscita projetos de vida alinhados contigo nessa noite. Ressuscita, Senhor, pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, oprimidas, sem direção, porque o Senhor mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Coloca a gente no trilho de novo, Senhor. Tira o peso das nossas costas de tentar andar conforme os nossos pensamentos, e ajuda a gente a colocar na cruz, porque é lá que seres humanos frágeis, indignos, são colocados na posição de filhos e reconciliados com o Pai. É isso que nós clamamos nessa noite e o pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a cruz seja o centro da sua vida, que você perceba a graça acolhendo você, o perdão de Deus acolhendo você, para você começar de novo e outra vez, para a glória de Deus e para a sua alegria. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.